respondendo a seguinte pergunta: o apóstolo Pedro foi papa? Então, esse é o nosso ponto inicial, tá bom? Esta aula vai explicar justamente essa questão da supremacia papal e ser extraída do texto de Pedro, né? Da biografia de Pedro. Vamos lá. Dentro do sistema católico romano, Pedro é considerado mais do que um apóstolo e servo de Jesus Cristo. Ele é designado como representante de Cristo na terra, fundamento da sua igreja, o pastor universal de todos em nome de Cristo. John Francis, Noe e Lester, Fallon, Futter, Smith, Jackson, Lewis, 1949, página 48 e 49, eles afirmam isso em suas escritas, né? O primeiro na linhagem dos papas da Igreja Católica Romana, ou seja, que os mestres católicos romanos dizem que Pedro foi papa, né? Mas este nada mais é do que um dogma. Um dogma oficialmente definido como segue: a Catedral Apostólica e o Pontífice Romano mantêm supremacia sobre o mundo todo. O Pontífice Romano é o sucessor de Pedro, o príncipe dos apóstolos, verdadeiro vigário de Cristo e cabeça da igreja. Ele é o pai e mestre de todos os cristãos, e em Pedro lhe é otorgado o poder integral por nosso Senhor Jesus Cristo para nutrir, dirigir e governar a Igreja Universal, ou seja, a Igreja Católica, em conformidade com o que se acha contido nos atos dos concílios gerais e nos santos cânones. Isso está escrito no Concílio de Florença, na seção 10. A definição da autoridade papal sobre a Igreja, o Concílio Vaticano de 1870, adicionou a seguinte condenação: se alguém disser que Pedro não foi ordenado príncipe de toda a Igreja militante, ou afirma que ele recebeu diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo somente uma supremacia de honra e não de jurisdição real e verdadeira, seja anátema. Ou seja, os líderes no Concílio do Vaticano, em 1870, disse que aqueles que não declarassem a supremacia de Pedro ser papa, a igreja, sobre a Igreja Católica militante, seria anátema. Ou seja, a palavra anátema é maldito, não é isso? Então, os mestres católicos do Concílio do Vaticano de 1870 já lançaram palavras de condenação, amaldiçoando quem fosse contrário à ideia do fato de Pedro ser papa. Vejamos agora os principais argumentos e textos bíblicos apresentados por católicos em sua tentativa de provar que Pedro foi o primeiro papa, ou seja, que eles têm que provar. Agora vamos ver algumas de suas tentativas. O cabeça e fundamental da igreja, ou seja, que ele diz que Pedro é o cabeça fundamental da Igreja Católica, e nós já vimos até aqui que não é. Mas vamos lá. Primeiro, os católicos dizem que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja é edificada, baseada também no texto de Mateus 16:18, que diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá. A importância dessa passagem, como prova de ser Pedro o fundador da igreja, manifesta-se para os católicos no fato de estar ela também em 21:15, escrita em enormes letras no interior da cúpula da Catedral de São Pedro, em Roma, de maneira que possa ser lida do pavimento inferior. Esse texto é considerado pelos católicos como a carta magna do papado, o que Cristo quis dizer com suas palavras. Ou seja, que essa ideologia que o Vaticano e os concílios forçaram essa interpretação para que realmente Pedro
fosse o Papa da igreja, porque isso é uma interpretação forçada, que é isso que nós vamos ver aqui. O que Cristo quis dizer com as palavras: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é uma pergunta. É o que você deve estar se perguntando agora. A interpretação católica romana é que esta pedra, ou seja, que esta pedra, abre parênteses, fecha parênteses, se refere a Pedro, por ser Papa, a tradução literal do seu nome. Ou seja, que Papa é uma tradução literal que vai ser uma junção que dá o nome de Pedro. Mas se Cristo desejasse afirmar que Pedro seria a pedra fundamental da igreja, ele teria empregado linguagem simples, comum, literal, assim como: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. O fato do ponto de vista católico sobre esta passagem está errado. Evidências pela a ausência de palavras, por exemplo. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, abre parênteses e fecha parênteses. Em Marcos 8:29 e Lucas 9:20. Passagem paralela de Mateus 16:18. Nesses versículos, Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta. E Pedro responde: tu és o Cristo. E no livro de Marcos tem escrito: ou o Cristo de Deus. Com a resposta de Pedro, o assunto em discussão fica encerrado. Se o dogma da superioridade de Pedro é verdadeiro e de tamanha importância, como a Igreja Católica ensina, não parece praticamente inconcebível que os registros de Marcos e de Lucas nada têm a dizer sobre isso. Os católicos alegam que a narração de Marcos não faz referência a Pedro como sendo a pedra, porque foi baseada em informações prestadas por Pedro e que, por modestia, Pedro omitiu qualquer referência a si mesmo como fundamento da igreja. Se tal conclusão fosse verdadeira, seríamos forçados a crer que a modestia de Pedro, ao guardar silêncio sobre o assunto de tanta importância, indicaria que ele mesmo não tinha, em tão grande conceito, o cargo que lhe fora supostamente conferido. E por que silenciaria Lucas a respeito do assunto? Ou seja, que Pedro, nas suas epístolas, ele não tem nenhuma declaração a dizer que era padre ou papa, líder da igreja. E observe que essa questão só acontece nessas passagens de Marcos, Lucas, que ele, sobre Jesus ter vocacionado ele para ser a pedra da igreja. Não tem isso nas epístolas doutrinárias, na eclesiologia. Pedro não tem nenhuma exaltidão. Então você vê que é uma passagem fora de contexto que eles pegaram para forçar a interpretação de realmente Pedro ser a papa da igreja, né? Não é incrível que Lucas ignorasse uma declaração tão importante. Observe que nem mesmo Lucas escreveu sobre isso, e o Lucas foi o cara que teve o evangelho, o segundo evangelho escrito por ele foi um evangelho muito bem detalhado, e isso é uma questão que ele não estabelece no seu livro, né? O estabelecimento de um monarca na Igreja de Deus e soberano no colégio apostólico. Isaac Barron questionou isso em York 6.51. O exame da linguagem de Mateus 16:18 destrói a interpretação de que Pedro é a pedra. O nome Pedro no grego está no gênero masculino de Petros. Isso significa pedra pequena. A palavra pedra é o gênero feminino de Petra. Jesus não disse que edificaria sua igreja sobre Pedro, Petros, pequena pedra, mas sim sobre Petra, uma rocha. Os católicos refutam, ao menos eles tentam refutar, não é isso? A distinção do uso de Petros e Petra, sustentado
sustentando que ao falar Jesus empregou o idioma aramaico, no qual Pedro e pedra, grande ou rocha são a mesma coisa, kepá. Não havendo diferença de gênero nessa língua, contudo não há prova alguma, ou seja, que eles quiseram traduzir a palavra Pedro no aramaico e não no grego, e sendo que os evangelhos foram escritos no grego, né? Poucas passagens em aramaico. De que Mateus tem escrito esse evangelho exclusivamente em aramaico, se é o que o fez? E desde que não temos nenhum manuscrito original escrito diretamente por Mateus, mas sim diversos textos antigos em grego, podemos muito bem supor que ele tenha escrito em grego. Em todos esses textos gregos, Mateus 16:18 emprega os termos Petro e Petra, os quais temos certeza de que dão o verdadeiro sentido das palavras originais pronunciadas por Jesus. Ou seja, que os evangelhos foram escritos em grego, não existe nenhum manuscrito em aramaico, nenhuma ênfase de que Marcos ou Mateus tem escrito textos em aramaico, não existe manuscrito. Mesmo assim, a Igreja Católica quis interpretar esta passagem em aramaico, ou seja, mas os manuscritos foram escritos sendo traduzidos para o grego e não para o aramaico. É por isso que em aramaico vai dar a palavra kepa, que é tanto Petro a Petra, a mesma coisa, e no grego a palavra original dá o sentido de Petro e Petra, sendo assim, dá o verdadeiro sentido das palavras originais pronunciadas por Jesus, ou seja, que a interpretação está em grego e os católicos quiseram interpretar ela no aramaico, sendo que os evangélicos, segundo foi escrito, não foi escrito em aramaico. E se foi em aramaico, não tem nenhum manuscrito comprovando que ele foi escrito em aramaico. Eu espero que você tenha compreendido, porque realmente é uma confusão de línguas. Tipo, é uma interpretação de grego, uma interpretação de aramaico, outras interpretações de hebraico. Então é por isso que a gente tem que observar, repetir várias vezes esse estudo para poder entender o que estou tentando realmente passar. O que é, portanto, a rocha? A pedra. Abre, fecha parênteses. O que é, portanto, a pedra, ou fundamento sobre a qual a igreja é construída de acordo com Mateus 16:18? Não se trata da pequena pedra, Petros, ou Pedro, mas da rocha sólida da Petra. A grande verdade expressa na confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16, as Escrituras fornecem evidências abundantes para esta conclusão, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10:4. Então a pedra era Cristo. Em seu comentário sobre Mateus 16:18, Eliot apresenta a seguinte e significativa explanação. A palavra grega Petros ou Pedro não indica uma grande pedra ou rocha, apesar de estar ligada de certa maneira a Petra, uma rocha, pois quer dizer pedra ou pequeno pedaço de rocha. Compreende-se então, que o verdadeiro fundamento expresso na figura de Petra ou rocha é superior em dignidade à palavra precedente, Petros ou pequena pedra. Da mesma forma que Petra, verdadeira rocha, é superior à simples pedra ou fragmento de rocha, porque rocha é a expressão figurada regularmente usada nas Escrituras para designar o Supremo Senhor. O Senhor é a minha rocha. Salmo 22. Samuel capítulo 22:2 e Salmos 18:2. Muitos outros exemplos poderiam ser apresentados para demonstrar que a expressão usada pelo Senhor na ocasião não significava nada menos que a sua dignidade divina, como declarada por Pedro no contexto anterior. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eliot
Jesus é, na verdade, citado nas Escrituras como sendo uma pedra, mas no sentido de rocha sólida, angular ou fundação, sobre a qual nós cristãos somos edificados como pedras vivas que compõem a igreja. Então temos que ter em mente que Petros ou Petra, são pequeninas pedras e um edifício não pode ser edificado sobre pequenas pedras. A rocha é Jesus. Quando se fala de rocha, estamos falando de Jesus. Quando estamos falando de pequenas pedras, estamos falando de Pedro. Também podemos ler o texto. Também vós mesmo, como pedras que vivem, ou seja, é uma metáfora dentro do texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 ao 6, que está escrito. Também vós mesmo, como pedras que vivem, ou seja, Pedro está chamando os irmãos, pedras que vivem, que sois edificado, casas espirituais, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espirituais e agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isto está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 ao 6. Então, a pedra angular é Jesus Cristo. Petro é pequena pedra. Então, Pedro está dizendo que os seus seguidores, os seus discípulos de Jesus, são pedras que vivem edificadas. São as pedras pequenas que vivem e são edificadas, são casas espirituais, para ser sacerdócio santo. Pois está escrito, Pedro diz na sua epístola, 1 Pedro, pois está escrito nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, que é Jesus. Podemos ler também em Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Os apóstolos e profetas são designados como fundação secundária da igreja e ainda em conformidade com outras escrituras sobre o mesmo assunto. Jesus é tratado como fundamento principal, básico, a pedra angular sobre a qual se sustém toda a igreja, família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Observe-se que Pedro não recebeu uma posição especial nesta descrição. Todos os apóstolos estão relacionados da mesma forma que ele, a igreja. Todos fazem igualmente parte da fundação secundária. Conway tenta escapar do significado desta conclusão ao declarar: a igreja é de fato edificada sobre os apóstolos e os profetas, mas não da mesma maneira, pois com certeza os profetas não eram doutrinadores no mesmo sentido dos apóstolos. Supondo-se que seja verdade, na passagem que está sendo considerada, haver Paulo feito distinção entre apóstolos e profetas, no sentido da superioridade entre uns e outros, que prova nos apresenta Conway na existência de uma distinção entre Pedro e os demais apóstolos. Para concordar com Conway, Paulo deveria ter escrito: família de Deus, edificados sobre o fundamento do Papa Pedro, dos apóstolos e profetas. E os chamados pais religiosos da antiguidade teriam concordado quanto ao significado de Mateus 16:18? O doutor Kendrick, arcebispo católico de Santo Louis, ou Santo Luís, reuniu assim as várias interpretações daqueles pais. Primeiro, 17 pais designaram Pedro como a pedra sobre a qual a igreja é edificada. 8 pais, incluindo Orígenes, Cipriano, Jerônimo, ensinaram que todo o colégio apostólico é a rocha ou pedra. 3.
44 pais, incluindo Gregório de Nissá, Crisóstomo, Hilário, Ambrosínio, designaram a confissão de Pedro quanto à filiação divina de Cristo como a pedra. 4. 16 pais ensinaram que o próprio Cristo é a pedra. Dessas informações concluímos que nem mesmo os líderes religiosos sobre cujos ensinamentos a Igreja Católica Romana se apoiam extensivamente concordava quanto à suposta carta magna do papado, Mateus 16:18. Prova-se assim que é falsa a declaração de Belarmino ao dizer que a interpretação desta passagem que indica Pedro como a pedra sobre a qual se edifica a igreja tinha o apoio de toda a igreja, tanto dos pais gregos quanto dos latinos. Ibid, página 343. As chaves do reino dos céus foram dadas a Pedro. Outra interpretação sobre Pedro, que a Igreja Católica manipulou ou adulterou, né? Vamos lá. A seguinte passagem agora, Mateus 16:19 diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A Igreja Católica Romana ensina que Pedro não recebeu as chaves do reino dos céus, abre parênteses, fecha parênteses, particularmente, mas como supremo pastor e em benefício da igreja. Quem falou isso foi Peter Dies, de Eclesias, número 91, Tomás 3, página 433. Coway declara: Cristo, o portador da chave, Apocalipse 3:7, prometeu fazer de Pedro o portador da chave no seu reino, isto é, ter completo poder e jurisdição na igreja. Quem falou isso foi Coway, na obra citada na página 197. O fato de Jesus ter prometido dar a Pedro as chaves do reino dos céus, simbolizando o poder de ligar e desligar, é sem dúvida ensinado em Mateus 16:19. Inegável isso. Mas isto não significa que esta promessa prove que Pedro foi nomeado supremo pastor da igreja e nem que as prerrogativas inclusas nessas promessas tenham dado autoridade superior a Pedro em relação aos seus companheiros apóstolos. O propósito declarado para o qual Jesus deu as chaves a Pedro abrange a autoridade que ele concedeu a todos os apóstolos, incluindo o poder de conceder aos homens os meios para entrar no reino dos céus, ou igreja. O único ponto que pode ser anotado a favor de Pedro neste sentido sobre seus colegas apóstolos é que ele foi o primeiro a fazer uso das chaves, em benefício de judeus e gentios. Quando estendeu a lei de Cristo, o meio de ingresso na igreja, no primeiro dia de Pentecoste, após a ascensão do Senhor, em Atos 2, e aos últimos na casa de Cornélio, em Atos 10. Todavia, todas as vezes em que os demais apóstolos pregaram o evangelho a judeus ou a gentios, estavam exercendo a mesma autoridade que Pedro no uso das chaves. Além disso, também em nossos dias, a mesma autoridade apostólica, no que concerne às chaves do reino, entra na igreja de Cristo e está sendo utilizada. O argumento de ter Jesus expressar-me prometido em Mateus 16:19, dá as chaves a Pedro, não prova coisa alguma a favor da supremacia do apóstolo sobre seus companheiros. É simplesmente natural que o Senhor especificasse Pedro como recipiente das chaves. Naquela circunstância, quando foi Pedro quem fez a boa confissão em resposta à pergunta de Jesus, que diz: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16:15. Eliot faz aqui um comentário adequado. Cristo não prometeu as chaves exclusivamente a Pedro, como também não prometeu abençoá-lo de maneira exclusiva ao dizer: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Cristo tinha perguntado a todos os apóstolos: Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Então, em nome de todos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante disso,
Poderíamos tanto dizer que Cristo abençoou unicamente a Pedro, com exclusão dos demais, como prometeu às chaves apenas ele. Eliot, obra citada, página 189. E a gente ainda continua. Que a autoridade expressa nas palavras: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, simbolizada pelo poder das chaves entregue aos apóstolos, não foi uma prerrogativa exclusiva concedida a Pedro. Fica confirmado em João, capítulo 20, versículo 21 ao 23, onde Jesus declarou a todos os seus apóstolos: Pai seja convosco. Assim, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, não são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Isto explicou o conceito de ligar e desligar. Quando as pessoas rejeitam a autoridade de Cristo, expressa no ensinamento de todos os apóstolos, não apenas de Pedro, recusando-se assim a obedecer ao Evangelho. Seus pecados permanecem ou elas ficam escravizadas aos mesmos, mas ao aceitar e obedecer à verdade, os pecados são perdoados, libertando a pessoa. Apocalipse 1:5. Então a gente tem que ter em mente que a mesma autoridade que Cristo deu a Pedro, ele deu para todos os apóstolos. Se fosse levarmos em consideração a questão de que só Pedro é o Papa, que nem eles adulteraram essa interpretação, poderíamos dizer então que todos os apóstolos de Cristo são papas, ou que Pedro estava sobre todos eles e Deus não usaria os outros, porque apenas na Igreja Católica o padre ou papa são a autoridade suprema. Então aí Pedro teria a autoridade suprema sobre Paulo, sobre Tiago, sobre João, sobre Marcos, sobre todos eles. E não foi bem assim se você ler todos os evangelhos. No processo de libertação dos pecados pelas obediências ao evangelho, a autoridade de Cristo expressa na doutrina apostólica: a porta do reino dos céus é aberta aos homens, mas ao rejeitar o evangelho, esta porta é fechada e a pessoa continua presa aos seus pecados. Esta é a explanação lógica e escriturística do poder simbólico das chaves, investido na autoridade dos apóstolos. 1 João, capítulo 4, versículo 6. O Senhor, continuando a discutir o assunto, representa o poder apostólico de ligar e desligar como pertencente a toda a igreja e não somente a Pedro. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mateus 18, 18. Estude cuidadosamente a passagem dentro do seu contexto. O poder de firmar ou fortalecer a igreja foi dado a Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. Noll e Fallon, ao tentarem provar aqui a superioridade de Pedro, fazem o seguinte comentário: dirigindo-se a Pedro, Cristo lembrou-se de que Satanás estava conspirando contra todos os apóstolos. Abre parênteses. Vós, no verso 31, é plural no grego. Fecha parênteses. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. As palavras tu e vós, em Mateus 16:19 e Lucas 22:32, também em João 21, 15 ao 17, tem aberto os olhos de milhares de pessoas quanto ao lugar ocupado por Pedro na igreja. Não podemos ver como Lucas 22:32 ou os outros versículos mencionados poderão abrir os olhos de algumas pessoas que busquem a verdade de Deus em referência ao dogma. O lugar de Pedro na igreja é o de Papa. É verdade que a palavra vós está no plural, Lucas 22:31.
Em grego, referindo-se assim a todos os apóstolos, e que no verso 32, Jesus volta-se particularmente para Pedro. Mas será que o fato do Senhor mencionar expressamente que orou a favor de Pedro significa que não fez o mesmo em benefício de todos os outros? Certamente que não. Dá ele ordem a Pedro para afirmar ou fortalecer seus irmãos como prerrogativa exclusiva? Novamente dizemos não. Em grego, fortalecer é termo encontrado também em Atos 14, 22, Atos 15, 32, Atos 15, 41, Atos 18, 23. Quando Paulo e Barnabé firmavam ou fortaleciam as igrejas de Cristo na Síria e Cilícia, e Judas e Silas confirmavam os irmãos de Antioquia, e ainda quando Timóteo confirmava a igreja de Tessalônica. Ou seja, que a mesma autoridade que Pedro tinha, os outros apóstolos também tinham. Então, nisso cai toda a interpretação de que o Papa Pedro, que a Igreja Católica diz, o Papa Pedro, ter poder de supremacia completa. Ou seja, que a mesma autoridade que Pedro tinha, os outros também tinham. É bem longe de ser prerrogativa exclusiva de Pedro. O fato de fortalecer ou confirmar os irmãos foi uma autoridade concedida a todos os apóstolos e até mesmo aos evangelistas que não eram sequer apóstolos, tais como Judas, Silas e Timóteo. Ou seja, se formos levar pela interpretação da Igreja Católica aqui, o padre não tem a mesma supremacia do Papa. Tá entendendo? E até mesmo Silas, Judas e Timóteo, que eram evangelistas, receberam tal autoridade. Até mesmo eles receberam a chave do reino dos céus. Então é uma interpretação vazia que a Igreja Católica fez sobre Pedro. À luz dos fatos mencionados, torna-se completamente absurdo o comentário de Colway. Pedro foi ordenado de maneira exclusiva para confirmar os irmãos. Quem falou isso foi Colway, obra citada na página 197. Em seus comentários sobre Lucas 22, 31, 32, Salmão declara: posso, de passagem, mencionar outra escritura, segundo Coríntios 11, 28, onde Paulo se mostra estranhamente ignorante das prerrogativas de Pedro, pois tendo enumerado alguns de seus trabalhos e sofrimento pela causa do Evangelho, ele acrescenta: além das coisas anteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Se de acordo com a teoria romana, o cuidado de todas as igrejas era jurisdição de Pedro, São Paulo se mostrou pouco razoável ao reclamar das dificuldades enfrentadas ao se intrometer no que competia a outro homem. Neste caso, São Paulo se tornaria o que São Pedro chama de alotriopiscopos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. George Salmon, The Infallibility of the Church, página 343. Mas por que Jesus enfatizou de forma expressa o ter rogado por Pedro naquela ocasião? Por causa do perigo especial que confrontava, devido ao seu temperamento impetuoso. Verdadeiramente todos os apóstolos tinham sido clamorosos em seus protestos de lealdade ao Senhor na noite da traição. Quando ele profetizou que todos se escandalizariam por sua causa, Mateus 26, 31 ao 35, mas ninguém se mostrou tão presumido quanto Pedro. Jesus sabia que tal confiança em si mesmo seria a causa da queda de Pedro. Assim, o Senhor profetizou: afirmo-te, Pedro, que hoje em 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Lucas, capítulo 22, versículo 34. E dito e feito. Depois da fuga dos outros discípulos, o impetuoso e convencido Pedro, sem perceber o perigo que corria a sua fé, colocou-se numa posição em que o seu relacionamento com Jesus foi exposto ao ridículo, e fraquejou dolorosamente ao negar ao Senhor 3 vezes, como havia sido profetizado. Não é de admirar, portanto, que Jesus enfatizou ter orado por Pedro, não como argumento a favor da supremacia deste, mas como declaração de sua fraqueza moral. E nada mais natural. O fato do Senhor ter exortado a fortalecer os irmãos quando se recuperares da sua queda tão trágica. Mas a mesmo conselho se aplicaria a todos os seguidores do Senhor, que tenhais sofrido quedas e depois voltado a Deus em arrependimento. Esses filhos de Deus arrependidos precisam ser ainda mais zelosos no incentivo e exortação dos irmãos do que jamais o foram,
para que eles mesmos fiquem mais firmes contra o pecado. Vejam Romanos capítulo 12, versículo 21. Cristo deu a Pedro o seu próprio e completo poder como pastor do rebanho, a igreja. Agora vamos analisar o texto de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, que diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amais-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabeis que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter havido dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. A Igreja Católica Romana ensina que a Pedro somente Cristo se dirigiu, palavra que não deixa dúvidas quanto à sua escolha como pastor universal e mestre de todos em nome de Cristo. Em conformidade com João 21, do versículo 15 ao 17, depois de ter recebido de Pedro uma tripla confissão de amor, como um pedido de perdão pelas 3 vezes em que o havia negado, Cristo lhe confiou a cuidado de todo o seu rebanho nestas palavras: Apacenta aos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Cristo gostava de chamar a si mesmo de o bom pastor e referir-se aos seus seguidores como a seu rebanho. Seu rebanho, composto de cordeiro e ovelhas, necessitava de um pastor depois de sua volta ao céu. Tal encargo foi dado a Pedro. Nain e Fallon, obras citadas na página 49. Não há base alguma em João 21, versículo 15 ao 17, para a alegação dos católicos, segundo a qual Jesus confiou a Pedro o cargo de pastor universal de seu rebanho. Se o triplo mandamento de Jesus a Pedro, para que apacentasse os seus cordeiros e ovelhas, significa que Pedro deveria ser o único pastor, o pastor universal de seu rebanho ou igreja, então a tríplice resposta de Pedro à pergunta: Tu me amas? Significa que Pedro é o único que ama o Senhor. Ou seja, se somente Pedro receber a autoridade de ser o pastor universal, se essa interpretação católica fosse coerente, então nessa mesma interpretação significa que Jesus ama somente a Pedro e não os outros discípulos, dando continuidade. Mas assim, como não foi o único pastor, também não foi o único que mostrou amor. As Escrituras atestam de maneira clara e simples o fato de que a atividade de apacentar rebanho de Cristo não pertence exclusivamente a Pedro. O crescimento espiritual das ovelhas do Senhor se concretiza por meio do alimento suprido da doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 47. Portanto, todos os apóstolos receberam a autoridade de Cristo para serem o pastor universal da igreja e não Pedro somente. Não tem porventura as cartas de Paulo o mesmo valor para a alimentação do rebanho do bom pastor quanto as de Pedro? A obrigação de apacentar o rebanho do Senhor tem sido atribuída a todos os pastores do Senhor, bispo ou presbíteros, aqueles que cuidam das congregações locais. Paulo exortou os presbíteros da igreja em Éfeso: O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes as igrejas de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Pedro exortou todos os presbíteros: Pastoreais o rebanho de Deus que há entre vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. A doutrina católica de que Pedro, pastor universal da igreja, tinha a seu cargo supervisão dos outros apóstolos é negada em João 21, 20 ao 22. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo os discípulos a quem Jesus amava. Perguntou a Jesus: E quanto este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Caso Pedro devesse considerar a si mesmo como pastor universal do rebanho do Senhor, ele teria tido a oportunidade perfeita para apresentar-se desta forma em sua exortação aos presbíteros em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Mas simplesmente referiu-se à sua pessoa como sendo um presbítero com eles. Somente a Jesus
ele honrou com a designação de Supremo Pastor. Verso 4. Em parte alguma do Novo Testamento, alguém recebe tal título, a não ser o próprio Senhor Jesus. Então, qual o motivo da especial atenção de Jesus em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17? Cirilo de Alexandria responde assim: se alguém quiser saber por que Jesus fez a pergunta apenas a Simão, apesar de estarem presentes os outros discípulos, e o que ele quer dizer com apacenta os meus cordeiros, e etc. Respondemos que Pedro, juntamente com os outros discípulos, já havia sido escolhido para o apostolado, mas como tinham caído, ele agora curava o doente e exigia uma confissão tripla, no lugar da negação tripla, contrastando a primeira com a última e compensando a falta com a correção. Com a tríplice confissão de Pedro, anula o pecado contraído pela tripla negação. Quando o Senhor diz, apacenta os meus cordeiros, considera-se como tendo sido feita uma renovação da escolha para o apostolado, absolvendo a desgraça do pecado e cancelamento à perplexidade de sua fraqueza humana. Salmão, obra citada na página 346. Concluindo com toda esta análise, vemos que a supremacia papal vinda de Pedro não tem nenhuma coerência bíblica, apenas uma adulteração de interpretação e textos fora do contexto, gerando pretexto, sendo que nem mesmo os pais da igreja antes do quarto século não concordavam com esse tipo de interpretação. Então, a questão é que Pedro não era papa. A mesma autoridade que o Senhor Jesus deu a Pedro foi a mesma autoridade que ele deu a todos os apóstolos, como Paulo, João, Felipe e Tiago e os outros. Então, aqui encerramos mais uma aula sobre o catolicismo romano e a última desta matéria de seitas e heresias. Relembrando que você tem que ter sempre em mente aqueles princípios básicos sobre seitas e heresias. O que é seita, o que é heresia, o que é heresiarca, e tudo isso você tem que entender e levar na sua consciência em cada estudo que a gente passar. Isso tem que estar plantado na sua mente para você ver como é levado as doutrinas e como funcionam as religiões, como elas se comportam no sistema, tanto político como religioso, como na sociedade. E assim você vai abrindo a sua mente para se tornar uma pessoa prudente e ter um olho de águia, tá bom? Que Deus possa vos abençoar, e dando uma rápida conclusão de que isso aqui não é um debate para criticar religiões, isso aqui não é um ponto para falar mal de pessoas, não. Isso aqui é apenas um estudo tirado de diversas fontes, diversos conteúdos, mas tendo como base a Bíblia. É um estudo individual, não se sinta ofendido se você é católico, se você pertence ao candomblé ou se você pertence ao espiritismo, tá bom? Isso aqui é uma análise, é um estudo realizado por diversos autores sobre seitas e heresias, e que você possa fazer um bom proveito sem intenção maldosa, tá bom?